Então, para a mesa de hoje a gente convidou o Piero Lerner, que é antropólogo, professor da UFSCar, e que, enfim, desde os anos 90, né, Piero, vem estudando as Forças Armadas, enfim, acabou de defender aí a tese de titularidade, né, que vai ser lançado em livro daqui a pouco, e, enfim, vem falando bastante, dando entrevistas sobre esse tema, sobre o papel das Forças Armadas na atual conjuntura, né, tem uma vasta experiência nesse campo, uma vasta produção, né. E o outro convidado é o Luiz Eduardo Soares, antropólogo e cientista político, gestor público, com muitos estudos, uma ampla experiência na área de segurança pública, né, também com muitas obras nesse tema, inclusive obras recentes, e por isso nós achamos que são duas pessoas altamente qualificadas para pensar um pouco, nos ajudar a pensar nessa temática, né, do mundo, do Bolsonaro, do momento que nós estamos enfrentando, da crise política, do papel desses grupos armados na atual conjuntura, né? E o quanto, acho que a questão que está por trás, enfim, dessa mesa é a ideia, enfim, do quanto essas forças põem em risco, põem em xeque a nossa já combalida democracia, né? Então, a gente pensou que os nossos convidados poderiam fazer uma fala inicial de até 20 minutos, e aí depois a gente começaria um debate, as pessoas poderiam colocar questões. Tá bom assim para vocês? Podemos começar, que tal começar com o Piero? Pode ser, Piero? Sim? Então vamos lá. Olha, esqueci de falar que eu quero agradecer muito a presença de vocês, nós queremos, nosso grupo, acho que vai ser um debate super importante para a gente, né? São questões que realmente estão nos inquietando muito ultimamente, né? Obrigado pela presença. Bom, primeiro eu que queria agradecer o convite, Gabi, Cícero, um prazer estar aqui com o Luiz Eduardo, com vocês, agradecer o IEA, USP. Bom, só para talvez contextualizar um pouquinho, antes da gente começar a falar exatamente o que está acontecendo, assim, o que do meu ponto de vista está acontecendo aqui, falar de uma forma mais ou menos sintética, né? Depois eu acho que, se for o caso, a gente desenvolve mais no debate. Bom, eu comecei, como a Gabi disse, a estudar Forças Armadas e uma perspectiva etnográfica, né? Mais especificamente hierarquia militar, no comecinho dos anos 90, em 91. Na verdade, foi quando eu entrei no mestrado, fim de 91, comecei a pesquisa em 92. E desde então, enfim, muita coisa aconteceu, eu pesquisei, depois saí um pouco do tema, depois fui voltando. Por volta de 2008, um novo tema apareceu para mim, não exatamente sem querer, mas me chegou toda uma série de informações e bibliografia a respeito de um movimento que existiu em meados dos anos 2000, cujo ápice chegou em 2007 e 2008, que foi aquela história de incorporação de antropólogos nos batalhões ativos americanos. E aí eu comecei a estudar essa história da antropologia, da relação entre antropologia e militares, uma história de longa data lá nos Estados Unidos, enfim.
E ficou meio como uma coisa residual dessa época, né? Uma série de coisas que eu já tinha tido contato lá atrás, por ocasião da primeira pesquisa, por conta do fato que eu acabei parando em lugares do Exército onde essas temáticas eram tratadas, que eram essas coisas que eles chamam de operações psicológicas lá, né? E por volta de 2008, eu fiz um doutorado, um pós-doutorado, desculpa, que tratou dessa temática, e isso ficou meio, vamos dizer assim, aquietado, né? E finalmente, quando as coisas começaram, o clima político começou a esquentar e eu fiquei mais sintonizado, né, de novo, o que estava acontecendo com os militares aqui, algumas coisas começaram a chegar até a mim e me pegaram de surpresa. Uma temática, enfim, bastante surpreendente, né? Uma coisa muito não esperada, porque, bom, não sei se todo mundo está de acordo comigo, mas se a gente chega por volta do ano de 2016, o que a gente ouvia nessa época era um discurso vindo por parte do comandante do Exército, do general Vilas Boas, então, de que a instituição militar, né, ele falava em nome do Exército, mas eu acho que isso valia para as Forças Armadas em geral, prezava por uma atitude legalista, não intervencionista, assegurava que estava completamente fora do jogo político enfim, ele costumava passar em entrevistas e falas para jornais e tal, uma posição que não deixava transparecer qualquer movimentação dos militares em torno do problema político, mesmo quando a temática do impeachment já estava posta na mesa, né? Quando o fato já estava mais ou menos dado, ele tratou quase que o tempo inteiro de falar que, enfim, as Forças Armadas estavam distantes desse processo, observando, sempre com aquela coisa de as instituições vão resolver o problema por si só, elas estão maduras, enfim, algo que se resume um pouco naquela frase, as instituições estão funcionando normalmente, né? Eu não sei se todo mundo teve essa mesma percepção na época, mas o que aconteceu é que, de repente, eu comecei a ler coisas que circulavam entre o público interno das Forças Armadas e que começaram a aparecer em sites e publicações de militares que estavam colocando a coisa de uma maneira um pouquinho diferente, né? Nessa época já havia uma espécie de balão de ensaio, quer dizer, eu estava vendo como um balão de ensaio, mas na verdade a ideia estava um pouco mais consolidada entre eles, de que o Brasil estaria sendo alvo de um negócio que se chama guerra híbrida, né? Que é um processo bastante complexo, depois, se for o caso, a gente desenvolve um pouco o que é esse negócio aqui. Mas, basicamente, eles estavam acusando, né, ou falando em tom acusatório, que seria o próprio governo federal, o PT, junto com outras organizações de esquerda, e você pode somar aí ONGs, igreja, ONU, quilombolas, índios, enfim, uma série de atores sociais, estariam num processo de promoção, de divisão do Estado brasileiro, de desagregação das Forças Armadas, num processo de ataque ao núcleo central do Estado, para uma tomada de poder, visando uma tomada de poder definitiva, e, obviamente, eles consideravam que as Forças Armadas eram uma espécie de bastião de resistência a isso, né? Ou seja, é um discurso muito parecido com esse que o Olavo de Carvalho fala, e eles estavam
claramente assumindo a visão de que as Forças Armadas estariam operantes no sentido de propor um movimento de, como que a gente pode dizer, contra-insurgência, por incrível que pareça, em relação às próprias forças governistas, né? Ou seja, é uma coisa que, assim, em termos de teoria até militar, é estranho porque a gente nunca viu um movimento de insurgência a partir do próprio núcleo de governo. E as Forças Armadas seriam as forças contra-insurgentes. E eu vi que essa temática justamente respingava em tudo aquilo que eu tinha estudado lá por volta de 2008 e 2009 e resolvi tomar a sério o que eles estavam falando, né? Claro que eu sabia já há algum tempo que toda aquela história da Comissão da Verdade e tal tinha gerado muito ruído e muito problema dentro do Exército. Sempre que eu encontrava oficiais do Exército, eles vinham me falar com ódio a respeito da Comissão da Verdade. Mas daí para você ter um salto onde eles começam a acoplar elementos do que está acontecendo a uma teoria da guerra e começar a elaborar uma visão mais sistemática e pragmática de uma ação que deve ser, de alguma maneira, interrompida, porque isso é colocado dentro da lógica da guerra, aí a gente já tem um longo caminho percorrido, né? Então, eu comecei a olhar um pouco mais a fundo, e isso começou a chamar a minha atenção, e já por volta de 2016, eu, enfim, comecei de forma muito aleatória, coisa de Facebook, e conversando com gente, enfim, que estava mobilizada a partir de contatos da minha ex-orientadora, Maria Lúcia Montes, né, já falecida, né, que foi professora da USP, inclusive. A gente começou a sistematizar um pouco mais essas movimentações que estavam ocorrendo. E uma das coisas que eu percebi, enfim, a primeira e mais estranha de todas, é que se de um lado tinha esse discurso das instituições que estão funcionando, de outro, evidentemente, para dentro das próprias Forças Armadas, o discurso era muito diferente. Era um discurso de mobilização e chamamento para a guerra. E aí eu precisei ver com mais cuidado, né, quando e como isso começou. E quanto mais eu olho, mais eu acho, até agora, né? Se a gente for pensar de fato o que aconteceu, vai ver o seguinte: na prática, essa conversa toda de que as esquerdas, enfim, teriam uma espécie de plano conspiratório, ela é uma conversa que ficou latente durante todo o regime democrático, né? Ela estava lá, sendo guardada. A questão é como ela foi mobilizada de fato e produziu um processo de conversão, vamos dizer assim, em termos doutrinários, né? Especialmente para o Exército como um todo, né? E eu mais ou menos localizei isso, e esse é um pouco o tema dessa minha tese de titularidade, né? Que essa, vamos dizer assim, essa virada ontológica em termos doutrinários e de uma potência ideológica que assume um caráter muito mais agressivo no interior das Forças Armadas ocorre mais ou menos por volta de 2010. E esse é um processo que é arquitetado lá nas cabeças do comando militar, né? Ainda com o general Enzo, mas basicamente, vamos dizer assim, o arquiteto intelectual dessa virada é o Vilas Boas já, que em 2010, se não me engano, ou um pouco antes,
assume a 7ª subchefia do Estado-Maior do Exército e funda lá um negócio que se chama Escritório de Projetos do Exército Brasileiro, onde eles vão fazer um negócio que se chama Pró-Força, que é um programa que vai pensar a atuação da Força Terrestre Brasileira para os próximos 35 anos. E, basicamente, o que esse Pró-Força faz como mudança de paradigma? Bom, ele simplesmente fala que o paradigma do Exército tem que se voltar agora para dentro, que as ameaças agora são das coligações entre grupos terroristas, facções criminosas e organizações corruptas que estão infiltradas no interior do plano político. Então vai vendo aí, porque esse é o protoplasma, vamos dizer assim, de como essa coisa toda vai se configurar. Eles então fazem um mega plano para o Exército, que é meio o equivalente, vamos dizer assim, ao que seria o ProSub da Marinha, né, em termos de quantidade de dinheiro e recursos, ou os caças suecos lá para a Força Aérea, que é o CISFRON, que é o plano de monitoramento de todas as fronteiras do Brasil, né? E vamos dizer assim, o centro de gravidade do CISFRON é Dourados, mas ele basicamente tem como arco forte esse conjunto que vai de Dourados até mais ou menos Foz do Iguaçu, né? E lá se instalou um sistema de vigilância que é mais ou menos parecido, vamos dizer assim, com o que foi o CIVAM para a Amazônia, ou o Calha Norte nos anos 80. Isso não é um detalhe técnico, não. O ponto é que esse CISFRON foi por onde eles captaram muito dinheiro, e mais, foi por onde eles começaram a jogar uma série de militares dentro do Congresso. Foi por onde eles começaram a espalhar uma série de agências de cooperação entre militares, Ministério Público e judiciário, especialmente na zona do TRF4. E começou lá um processo que eles chamam de sinergia entre as Forças Armadas e o Judiciário. Então, quando você vai ver como esse negócio funciona, você vai perceber que eles estabeleceram militares e judiciários, uma espécie de perna de pinça entre esses dois, muito parecida com o que foi o complexo orgânico intelectual que era o IPSIBAD, lá em 1964. Né? Quer dizer, o que eles começam a fazer? Começam a inundar a ESG, a ICM, etc. e tal, de procuradores, juízes e operadores do direito. E começa uma super transmissão de informação entre esses setores, e Polícia Federal, um monte de gente entra nesse negócio. Curiosamente, né, o ápice desse negócio aí vai começar a se dar por volta de mais ou menos 2013, 2014. E logo em 2014, assim, semanas depois da eleição da Dilma ter sido confirmada, o Bolsonaro, aí foi um negócio que eu caí para trás, o Bolsonaro vai na Academia Militar das Agulhas Negras, a AMA, e faz um discurso para todos os cadetes em formatura lá, né, dizendo que o projeto dele, então, era que em 2018 ele ia concorrer à presidência e ia jogar o Brasil para a direita. E os cadetes lá falaram, líder, e ele está lá, ele, o comandante, o vice-comandante, um monte de oficiais ali. Assim, ele que não podia passar na porta da AMAN uns anos atrás, ou seja, isso só pode acontecer com a autorização do comando da academia. E, com certeza, do comandante do Exército também, que estava lá nesse dia. E o problema é, isso ocorre em 14, 15, 16 e 17, ele indo fazer campanha direto, dentro dos quartéis.
Isso aconteceu, veja bem, com os ministros petistas vendo essa situação ocorrer debaixo do nariz deles, e absolutamente nada foi feito. Ou seja, o que estava acontecendo? Por volta de 2014, os militares entenderam que era possível chegar lá. E já estavam apostando no Bolsonaro nessa época. Então, essa conversa de que eles aderiram de última hora, em 2018, à campanha do Bolsonaro, é uma mentira. Porque os da ativa aderiram bem antes, e eu duvido que os da reserva não sabiam disso. Então, o que acontece? Vilas Boas faz um discurso para fora dizendo uma coisa, e para dentro estava sinalizado uma coisa completamente diferente. Então, o que eu tenho sustentado desde então é que Bolsonaro é um projeto dos militares, e não os militares são uma contingência do governo Bolsonaro porque ele está precisando de apoio, porque ele é assim, porque ele é assado. E por que escolheram ele? Porque justamente ele é um homem-bomba, feito para isso, e feito para trabalhar por eles, que, estando no backstage, entendeu, aparecem mais ou menos como figuras moderadas ali, que vão moderar o Bolsonaro, que vão segurar ele. E a gente vê isso acontecendo desde a época da campanha. Isso é um discurso subreptício que está acontecendo, mas ele é feito para isso. Esse é o modelo que ele foi pensado. E ele é conveniente para isso por N questões. Inclusive é essa que a gente está vendo aí desde ontem, que é a relação dele, da família, com todos esses grupos do Rio de Janeiro. Ou seja, o que acontece? Eles são um monte de fio desencapado. Um monte de fio desencapado é muito mais fácil de controlar, porque você tem essas pessoas como reféns que vão fazer exatamente aquilo que você está falando. Então, uma das coisas é que a gente se lembra bem que houve uma intervenção no Rio de Janeiro em 2018, onde eles tiveram toda a máquina de informações e segurança mapeada. Então, eles sabem muito bem por onde esses fios desencaparam andaram. Esses fios desencapados andaram nessa época. Então, assim, eu, sinceramente, sou muito cético em relação a essas coisas que ficam botando o Bolsonaro como errático, aproxima com o Centrão, não aproxima, porque tudo isso é uma coisa que eu já vi, esse script rodando em manual de operações psicológicas. Assim, a forma, a arquitetura do negócio está descrita lá. É óbvio que isso ocorre só rodando, né, os dados da realidade que a gente tem, as contingências, por exemplo, o que pode acontecer com a história da Covid, da pandemia, isso foi inesperado, apareceu, enfim, pode ter um monte de erro aí no meio do caminho, mas o script está sendo seguido desde então, e na minha opinião, o judiciário faz parte desse script, é uma espécie de telequete que acontece lá, né? De modo que a gente está vendo essa guerra entre STF e Bolsonaro, mas é uma espécie de guerra simulada, uma emulação de guerra. Porque a mesma pinça que levou o Bolsonaro para lá não pode ser aquela que vai resolver o problema do Bolsonaro. Isso é um negócio que é absolutamente impensável, do meu ponto de vista. Mas tudo bem, porque ele serve exatamente para isso. Para, numa determinada hora, todo mundo falar que bota suas fichas justamente no judiciário, que foi o causador desse negócio. Mas, enfim, a gente pode desenvolver isso depois, eu não vou ficar tomando mais tempo aqui. Teu microfone, Gabi. Obrigada, Piero. Ótima exposição. Agora vamos ao Luiz Eduardo, depois a gente começa o debate. Já tem várias questões aparecendo aqui. Muito obrigado, Gabriela. Obrigado, Cícero. Um prazer muito grande estar com vocês e também com o Piero. Eu admiro muito o seu trabalho, viu, Piero? Eu acompanho com muita admiração e aprendo muito sempre. E você traz um ponto de vista muito importante. Eu não sei se estaria de acordo
com todas as suas conclusões, mas eu tenho muito menos informações do que você e menos estrada, menos rodagem aí nessa seara, e por isso mesmo quando eu hesito em concordar com algumas interpretações ou conclusões, eu tendo a me questionar mais do que a você. Então, parabéns pelo seu trabalho, que é pioneiro em certo sentido, ainda que haja aí um campo, a gente tem um olhar inovador e muito sensível para a complexidade dos desafios que nós enfrentamos. Então, quando eu soube que eu estaria com você aqui, eu fiquei muito feliz também, para mais uma vez te ouvir. E estou ansioso pela publicação da sua tese, do seu trabalho para titularidade. É recíproco, viu? Obrigado mesmo. E vocês sabem, quando vocês, eu me refiro aí a Gabriela Cícero, enfim, ao grupo que eu também estava dizendo a Gabriela Cícero antes, que eu acompanho pelo privilégio que nos é oferecido pelo YouTube, né? Alguns dos encontros e conferências, etc., e se trata, de fato, aí de um investimento de vocês muito, muito interessante, muito importante. E quando eu vi que vocês estavam interessados nessa abordagem, trazendo esses outros atores que, em geral, são negligenciados, não diria até as Forças Armadas, porque tem mais nobilidade, embora sejam tão pouco conhecidas e, sobretudo, tendem a ser vistas numa perspectiva muito tradicional, funcionalista, etc., mas esses outros grupos armados, né, as polícias e os demais, como as milícias, o próprio tráfico na sua diversidade, não é? As facções criminosas, etc. Nós estamos falando, portanto, de um universo muito, muito diverso, muito interessante e muito complicado. De que nós estamos falando quando falamos das polícias brasileiras? Quantos policiais, e mais que policiais profissionais da segurança pública, incluídos também guardas municipais, agentes penitenciários, etc., há no Brasil? Não sei. O que é extraordinário, porque eu precisaria saber disso, é claro. Mesmo quando eu era secretário nacional de segurança pública, eu não tinha esse número. Há aproximações, é claro, mas a precariedade de informações nessa área é sintoma e uma das causas dos nossos problemas. Nós estimamos que o número corra aí por 700, 750 mil. É bastante gente, se nós pensarmos que são pessoas, profissionais armados, não é? É um número significativo, inclusive quando nós comparamos com os números, assim, né, mais facilmente acessíveis relativos às Forças Armadas. Então, é um número expressivo. É preciso, então, em primeiro lugar, enfatizar a minha ignorância para evitar que o que eu diga daqui para diante seja considerado já uma informação de fato consistente, segura. São aproximações, abordagens, interpretações que se tornam possíveis a partir do acompanhamento de várias dinâmicas, etc., mas há uma base insegura, que é uma base de ignorância, porque desses 700, 750 mil, há uma diversidade enorme de instituições, dentro das instituições, grupamentos, níveis hierárquicos, características que são também regionais. Então, nós temos histórias distintas, instituições diferentes, dentro das instituições, várias divisões, segmentações, instituições que se relacionam também diversamente de acordo com os estados, com as regiões e até com os locais. Portanto, é preciso muita cautela para evitar generalizações e é preciso, repito, insistir, enfatizar a precariedade de informações com as quais nós contamos. Além disso, para que nós saibamos o que pensam esses atores, nós teríamos de ultrapassar barreiras hoje ainda intransponíveis. Houve esforços. Eu mesmo conduzi uma pesquisa com 64.120 profissionais de segurança pública de todo o Brasil.
Isso foi possível com o apoio do Ministério da Justiça na época do Tarso Genro. Ele nos facultou o acesso pelas redes virtuais que, à época, serviam a alguns programas de formação. Então, nós tivemos a possibilidade de travar um contato indireto com um grupo bastante expressivo. Mas havia várias limitações para o estudo, e é sempre difícil. É difícil porque os policiais militares são proibidos de se manifestar, tá? de manifestar suas opiniões, e eles constituem a maioria. É claro que há redes sociais, há sites, há grupos diversos, inclusive de WhatsApp, etc. Então, não é impossível a pesquisa, muita gente se aplica e levanta informações interessantes, importantes, mas há sempre obstáculos e dificuldades. Os civis se organizam em sindicatos e são muito marcados por um corporativismo estreito, e também um pronunciamento político não é tão simples. E nós, às vezes, caímos na armadilha que sempre acaba desorientando a mídia, a grande mídia, que é tomar a palavra dos comandantes, dos superiores, dos oficiais, como representativas da categoria. Elas são representativas da instituição no sentido formal, mas lembremos-nos de que os comandantes são nomeados pelos governadores, e eles falam, portanto, em nome do governo. Não expressam, de fato, sentimento, ideias, valores das corporações, das categorias. Além disso, lembremos-nos de que cada instituição policial são duas em conflito, em tensão. Então, nós temos o universo das praças e o universo dos oficiais, muitas vezes em colisão direta. E com mais atrito ainda, com mais contradições, com mais conflitos no interior das polícias militares, das polícias civis, digo, porque delegados e agentes se contrapõem de um modo mais incisivo, talvez porque mais explícito, uma vez que não há aquele controle quanto à manifestação que nós encontramos dos militares. Provavelmente por isso, mas o fato é que é bastante ostensiva a tensão. É tão tensa a relação interna, que atravessa inclusive a Polícia Federal, que amigos meus ou interlocutores, agentes da Polícia Federal, me alertavam já, isso tem já uns 2, 3 anos, mas isso tem sido apenas renovado e intensificado, que poderia haver a qualquer momento uma tragédia, porque agentes e delegados se cruzam no corredor, nos corredores estão armados. Esse é um discurso recorrente. Tal é a fricção entre esses corpos. Aliás, no pronunciamento recente relativamente ao episódio Moro, interferência governamental na PF, etc., as entidades relativas a ambas as categorias se pronunciaram no sentido oposto, e a entidade representativa dos delegados, inclusive, se dirigiu à entidade dos agentes de forma muito dura, crítica, direta, etc., desconstituindo, desautorizando aquele discurso, etc. Então, isso é bastante evidente, aparece, inclusive, na seara pública. E lembremos-nos também do seguinte, sobre a representação parlamentar, para que haja mais cautelas também, quando nós deduzimos da bancada da bala, ou particularmente dos policiais que estão no Congresso, opiniões e valores que pudessem ser, porventura, indutivamente generalizados. Preciso também cautelar aí, porque, normalmente, como são eleitos esses deputados no primeiro mandato, nós temos greves policiais, que foram dezenas e dezenas, por conta justamente da proibição de expressão, de organização dos militares. Então, a pressão, as reivindicações, porque as condições, de fato, de trabalho da Polícia Militar, lato sensu, nos estratos mais baixos, as condições são, às vezes, indignas, absurdas, o nível de exploração é extraordinário. Um parêntese, se me permitem, uma promotora do Rio de Janeiro que se dispôs a elaborar um TAC, um termo de ajuste de conduta, era uma sugestão antiga que eu fazia aos ministérios públicos de todo o Brasil, que buscassem táxis na medida em que ações penais estavam sendo quase inviabilizadas por razões políticas nos estados, para questionar
ações e formas organizacionais, protocolos e práticas corriqueiras nas instituições policiais. É evidente que isso é muito pouco, mas, enfim, é mais um front de luta em defesa do respeito à vida, etc., respeito aos direitos humanos. E uma promotora corajosa no Rio de Janeiro se dispôs a elaborar o TAC e resolveu acolher denúncias, e denúncias de policiais, não apenas denúncias das comunidades, também de policiais, e de policiais militares contra a sua instituição. E ela começa o relatório, na sua primeira versão, dizendo: estive nas UPPs A, B, C, D, etc., e encontrei ali policiais militares trabalhando em condições análogas à da escravidão. E ela detalha o que ali se passa, né? Trabalhando ali nos contêineres a 50 graus à sombra, os equipamentos de ar refrigerado, evidentemente, não têm conservação, não funcionam, sem banheiro, condições higiênicas e sanitárias básicas, fazendo necessidades no mato, se alimentando nos quiosques, nos bares, nos botecos da comunidade, por favor, com coletes à prova de bala vencidos, sem norte, sem orientação, se sentindo abandonados pela corporação, e indefesos, acuados, ameaçados, e trabalhando em regimes em jornadas de trabalho que ultrapassavam, inclusive, aquelas requeridas apenas em situações excepcionais, que é a jornada usual, padrão, e aquelas que são aceitáveis, são regulamentares, mas em casos excepcionais. Mesmo essas estavam sendo ultrapassadas. E eu fui com 3 coronéis fazer uma leitura a pedido da promotora, antes dela apresentar formalmente o documento. 3 coronéis excelentes e com sentido democrático, com compromissos respeitabilíssimos, amigos nossos, e eles leram comigo esse documento e eles disseram imediatamente: vocês sabem por que isso é possível? Porque eles são militares. O Estatuto Militar, nesse caso, está funcionando como instrumento de superexploração da força de trabalho. Bom, isso eu acho que é suficiente para que nós compreendamos que haja greves, quer dizer, há certos momentos em que a ebulição acaba atingindo um certo patamar, ultrapassando aqueles limites de contenção impostos, inclusive, pela hierarquia, etc. E como são greves, quando greves são proibidas, quando organizações são proibidas, são explosões, como diz a mídia, selvagens, e que acuam governadores e os chantageiam. O que ocorre, em geral? Crise seguida de recuo do governador, que finalmente convoca para o diálogo quem? O comandante-geral? Não tem representatividade orgânica alguma, e é seu representante, não da massa. O governador chama o líder do movimento. Quem é o líder do movimento? É aquele que liderava a categoria, acumulando experiência de forma institucionalizada e orgânica? Não, é quem grita mais na praça, quem emociona, quem comove, quem é capaz de acender paixões e dirigi-las, etc. Esse personagem é convocado. Se ele é convocado, ele é ungido politicamente, porque ele se converte no escoadouro das conquistas, embora limitadas. Ele é o representante daquela categoria no processo de negociação. O governador, independentemente de sua vontade, pavimenta assim uma carreira política. Esse líder será eleito na eleição subsequente e no Congresso Nacional jamais fará nenhuma proposta quanto à segurança pública, quanto a reformas necessárias institucionais. Será sempre um defensor estrito de vantagens necessárias, dignas, etc., mas estritamente corporativista, com um discurso ultraconservador, reacionário, que reitera e ecoa o senso comum, o mais atrasado. Isso não é o termômetro necessariamente da categoria, não é? Por conta dessas mediações todas. Então, isso acaba nos iludindo quanto ao sentido, às opiniões médias, os sentimentos médios das corporações. Então, também mais uma cautela necessária. Eles traduzem algo importante, mas não são, de fato, os porta-vozes que representam exatamente o pensamento dessa massa, que é uma massa heterogênea.
No entanto, depois de chamar atenção para essas fragmentações, segmentações, para as dificuldades, para a necessidade das mediações, eu chamo atenção para o que tende a homogeneizar, unificar, que é a história, a tradição e a natureza da transição política. E ali se inaugura o negacionismo, que parece que talvez seja matricial para os negacionistas subsequentes, que agora o nosso fascismo tropical enuncia. Nós temos ali a negação desse passado, empurrando para debaixo do tapete cadáveres, né, e assassinatos e torturas e os crimes bárbaros perpetrados pela ditadura. Isso tudo é silenciado, isso fez parte do nosso processo de transição e, de todo modo, nós, em função da correlação de forças no momento, do tipo de orientação que presidiu esse processo, nós não tocamos nas instituições da segurança pública, herdamos da ditadura a arquitetura institucional da segurança pública e o modelo policial. E herdamos, portanto, elementos culturais fundamentais, práticas, valores, etc., disposições. E isso é absolutamente crucial. E nenhum governo, mesmo os progressistas, Suadzan, ousaram enfrentar, de fato, essas questões relativas às estruturas organizacionais e aos valores, às práticas, à cultura corporativa. E há relações entre estruturas organizativas e cultura corporativa, não são totalmente dissociados, ainda que guardem suas peculiaridades, suas especificidades. Isso não se faz impunemente. Nós estamos falando de 700 mil pessoas armadas, nós estamos falando daqueles que atuam no dia a dia. E quais têm sido, então, os procedimentos? Não só houve continuidade nas estruturas organizacionais e nas tradições culturais preservadas, com algumas adaptações e alterações, como nas práticas cotidianas nós caminhamos na direção disso que chamamos o genocídio de jovens negros, de jovens pobres nos territórios vulneráveis, execuções extrajudiciais em proporções extraordinárias. Essa não é uma ação da polícia apenas, ela é uma ação de um complexo institucional. Quando nós falamos em instituições funcionando na democracia, nós temos de começar também com muita cautela, a examinar o seu funcionamento efetivo, porque o Ministério Público, que é responsável constitucional pelo controle externo da atividade policial, se omitiu, aí foi ou agiu, inclusive de forma com protagonismo, com proatividade, como cúmplice dessa prática. E a justiça abençoou, consagrou sempre essa prática. Nós estamos falando de 3 décadas na democracia, pós-celebração do Pacto e da Carta de 88. 3 décadas em que não cessou a prática brutal que expressa o racismo estrutural, as desigualdades mais profundas, e que expressa particularmente um certo tipo de compreensão e de ação de instituições muito específicas. O encarceramento em massa com características muito claras, né, muito óbvias. Nós vemos isso também do ponto de vista do racismo estrutural, etc. Não é à toa que nós temos a 3ª população carcerária do mundo, né, 800 mil pessoas, e que nós temos aquela população que cresce mais celeremente desde 2001. E cresce onde? Qual o subgrupo que explode e que explica esse crescimento exponencial? É aquele composto pelos que estão lá sob acusação ou cumprindo pena por tráfico. E estamos falando de quem? Estamos falando do varejista das substâncias ilícitas. Dos varejistas, em grande medida, são dos jovens presos sem armas, sem prática de violência e sem laço conhecido com organizações criminosas. Em prisão, em regime de privação de liberdade, durante 5 anos, eles têm de se filiar a uma facção, porque as facções dominam o sistema, o Estado não cumpre a LEP, entrega as facções, e para sobreviver é preciso vincular-se a quem domina. Essa proteção é cobrada sob a forma de lealdade, subsequentemente à saída da prisão. Portanto, nós estamos contratando violência futura, sempre investindo no fortalecimento das facções criminosas, ao preço da destruição de gerações. E nós sabemos que gerações de quem, quais pessoas, etc. Isso por conta desse casamento perverso entre a lei de drogas e o nosso modelo policial, porque a polícia militar é pressionada a produzir por todas as forças, atores, sociedade, etc. Ela entende por produção prisão,
mas ela é proibida pela Constituição de investigar, lhe resta prender em flagrante delito. Quais são os crimes passíveis de prisão em flagrante? Esse é o seu foco de ação, esse é o foco de investimento de todas as suas energias em todo o país. Então, a lei de drogas se torna um grande instrumento, mas não o negócio que envolve investigação para ser deslindado. Nós estamos falando das operações. São operações e abordagens, porque são prisões em flagrante que rendem à Polícia Militar o resultado, o produto da sua suposta produtividade. Então, nós estamos falando dessa pescaria de varejistas. Isso está diante de nós ao longo de anos, diante de nós se reproduzindo. Essas máquinas, independentemente da vontade dos gestores, essas máquinas funcionam dessa maneira. Bom, a Justiça, o Ministério Público, a sociedade de uma maneira geral, as forças políticas conviveram com isso ao longo desses 30 anos. Isso não se dá também impunemente, porque não só nós temos, por um lado, a destruição de tantas vidas, o aprofundamento das desigualdades, o racismo, etc., mas nós temos também a emergência de grupos sair dentro das polícias. Como é que acontece? Se a autoridade dá ao policial na ponta liberdade para matar, isso é dito, é explícito, e é sinalizado pelo governo agora, por isso o incremento, o fortalecimento de uma tendência que, entretanto, era anterior. Quando a autoridade dá licença para matar, dá-lhe também, eu sempre digo isso, licença para não fazê-lo. Ou seja, a sobrevida vira um negócio, vira uma mercadoria, uma possibilidade, fruto do arbítrio e da negociação. Uma moeda que se inflaciona rapidamente e que, obviamente, vai suscitar uma enorme atração e a corrupção vai se ampliar. Os policiais fazem isso individualmente no início, mas depois em grupo. Esses grupos se estruturam à margem da linha de comando e controle, mas com a sua anuência, evidentemente. Esses grupos autonomizados geram anarquia, se vocês quiserem, para usar uma expressão que eu usei nos anos 90 e que eu vi depois que o Hélio Gasper usava quando se referia à situação dos militares na ditadura. Anarquia no sentido de que você tem uma pluralidade de grupos, de baronatos ali, quase que baronatos feudais, porque eles de fato vão povoar, por exemplo, o estado do Rio de Janeiro, gerando a sua própria geopolítica, etc., e vão se aplicar a outros ganhos, porque, evidentemente, eles se tornam sócios inicialmente das suas vítimas potenciais, dos suspeitos, se tornam sócios, né, vão negociar. O que você me dá para que eu te deixe viver? Isso depois se estrutura, se institucionaliza, se padroniza, porque isso acontece como processo de racionalização dessa economia do crime, que é natural, é um processo histórico natural, e se chega a um acordo pelo qual se privatizam os lucros e terceirizam os riscos. Vocês operam e eu não preciso mais prender, chantagear, sequestrar, eu recebo uma importância fixa, um percentual, etc. E nós temos aí uma sociedade que se instala, só há tráfico havendo essa sociedade, mas depois esses núcleos vão se autonomizando, se fortalecendo e percebendo que podem ir muito além do mero tráfico, podem, de fato, se apropriar por impostos, por taxações ilegais da economia local, em todas as suas instâncias, de uma maneira muito mais ampla, e as milícias, então, no caso do Rio de Janeiro, desse tipo prosperam. Então, observem como a continuidade de valores e de práticas que provém da ditadura, embora tivessem nascido muito antes da nossa história, evidentemente, mas como é que a natureza dessa transição, abdicando de uma intervenção transformadora nessa área, acaba autorizando à sombra e à margem o crescimento de políticas que são sanguinárias, absolutamente ilegais e suscitando aí espaço para o desenvolvimento do desdobramento desses novos animais políticos que vão ser as milícias. As milícias são filhas bastardas, de um lado, dessa política assassina e irresponsável e criminosa. E, por outro lado, elas são filhas também de tradições mais antigas. Eu não vou entrar nisso, porque senão não vai haver tempo. As escuderies, aqueles grupos de delegados dos anos 50, final dos anos 50, início dos anos 60, que se dedicavam ao justiçamento, à vingança e depois a vender mesmo assassinatos e depois a operar a política do bafom, a política
assombra aquela política das cidades menores, no caso do Rio de Janeiro, na Baixada, etc. Esses setores policiais todos se encontraram onde? Nos porões da ditadura. Então, eu aqui me lembro, não sei se vocês veem aí, esse é um livro bastante interessante e importante do Aloy Jupiar e Chico Otávio, Os Porões da Contravenção, um histórico dos policiais que atravessaram, que foram treinados para a tortura, que atuaram nos porões da ditadura e que depois retornaram. Retornaram a quê? As polícias, mas também com suporte para que alçassem voo, se tornaram bicheiros importantes políticos no interior, na Baixada, no caso do Rio de Janeiro, isso é notório, foram para outros estados atuar também, e atuar em secretarias de segurança pública. Então, atenção, nas secretarias de segurança pública havia sempre espaço, nas que eu conhecia, para os egressos do SNI, para os egressos da ditadura, aqueles que persistiam nessas atividades, renovando suas práticas, e que fizeram muito dinheiro e se afirmaram aí nas áreas chamadas, com perdão da palavra, de inteligência. Perdão da palavra, porque eram atividades absolutamente toscas, rudimentares, né? Mas pronunciadas sempre com uma certa vaidade, como se isso de fato fosse indicativo de grande capacidade. Basicamente, grampo. O grampo ilegal, mesmo quando o grampo é legal, ele alcança o que se busca e o que não se busca. As democracias mais bem estruturadas são muito zelosas da definição de caminhos e métodos para dispor do que não se utiliza na investigação, a destruição desse material, etc. No nosso caso, isso não acontece e, portanto, quando se faz uma investigação mesmo legal, e muitas delas são, de fato, legais e são iniciadas com o propósito de gerar resto, esses restos compõem bancos de dados preciosos pelos quais é sempre possível chegar ao amante, à amante do empresário tal, do político tal, e isso se tornou arma de chantagem contra governadores políticos, isso se tornou arma de luta política na democracia, mas com essa história e esse histórico, e esses valores que ninguém ousava enfrentar. As ameaças de morte que eu recebi, as mais diretas, as mais detalhadas, provieram do enfrentamento desse setor, desse grupo. Depois que eu consegui, em 1999, eu conto isso em detalhes no meu Casal General, o livro que eu escrevi relatando o meu diário, digamos, no governo, quando eu consigo que aqueles que se opunham à política que o novo governo representava de defesa dos direitos humanos, etc., saíssem do governo, fossem deslocados de todas as áreas, particularmente dessa área, 2, 3 dias depois, essas mesmas pessoas, comandante de batalhão de PM e atuante em secretaria com alto ranking no Exército Brasileiro, essas pessoas fossem homenageadas no Primeiro Exército, pelo comandante do Primeiro Exército, com medalhas, galhardões, etc. 2, 3 dias depois. Então, nós estamos falando aí já de uma disputa que não cessou. Nós não quisemos ver nem enfrentar, não tínhamos políticas para lidar com isso, e essa área da segurança pública permaneceu sendo, não só quando generais ocupavam as secretarias, mas também quando promotores e juízes, magistrados ocupavam, as secretarias continuaram sendo plataformas, né, de atuação, não necessariamente todas, aquelas que eu conheci, e não com beneplácito dos seus líderes, dos gestores, não estou fazendo essa acusação, muitas vezes com o seu desconhecimento, e muitas vezes com alguma tolerância que era fruto de uma certa análise que se fazia na época, sobre correlação de força, etc. Mas nós estávamos, essa história do ovo de serpente, nós nunca tivemos a necessidade de ovos de serpente, porque as serpentes nunca morreram, nunca deixaram de estar aí, elas circulavam entre nós, só que elas atuavam num cenário que não era o nosso, né? Nas favelas, ali o sangue corria, ou no submundo das chamadas inteligências. Por que o Eduardo Cunha se elegeu logo de início? Por que o poder inicial do Eduardo Cunha, fruto das igrejas evangélicas, mas porque ele pilotou da Embratel, graças ao Collor, um grupo de funcionários na área de telecomunicações que foram capazes de prover um banco de dados extraordinário para as suas chantagens e suas operações
supostamente políticas. Então, nós estamos falando aí de algo profundamente enraizado, não é? E quando se trata de discutir reformas institucionais, etc., nós não estamos pensando apenas no que dizemos no discurso usual público, há outros elementos mais profundos. Eu vou tentar aqui encerrar para que a gente possa conversar e discutir, mas Sim, e aí eu concluo essa primeira apresentação sumária, então, salientando esses elementos. São elementos de continuidade histórica e que tendem a promover uma certa homogeneização a despeito do universo ser tão heterogêneo. E como é que se ligam esses grupos? Veja bem, nas polícias, eu não estou de novo generalizando, mas setores que lideram, que têm protagonismo, que são ativos e que têm um pé na contravenção e no crime e outro na instituição, nas áreas de milícia e não só, esses setores eram bolsonaristas avant la lettre, eram bolsonaristas antes de Bolsonaro. Eles desenvolviam um espírito que herdaram da ditadura, um espírito que esperava a sua encarnação, a sua corporificação, esperava um Messias. Era esse sebastianismo fascista, protofascista, que aguardava a chegada de quem os inscrevesse como atores políticos diretamente no campo político. Bolsonaro encarnou esse espírito que o precedeu. Ele se colocou à disposição desse espírito, né, para representá-lo, encarná-lo, corporificá-lo. E isso é extremamente interessante, e se vocês ainda me permitem, e assim de fato concluo, chamar atenção para um aspecto que, digamos, aponta mais para uma dimensão que nós, antropólogos, privilegiamos muitas vezes, eu acho que com razão, dimensões que são muitas vezes negligenciadas, que é aquela dimensão intersubjetiva, para usar aí uma descrição muito imperfeita. Eu acho, no Brasil, nas camadas populares, e não apenas, uma demanda por ordem, mas não a ordem da segurança pública, no seu sentido menor e trivial. Essa também, eventualmente, sobre isso a gente tem muito a dizer, mas uma ordem, que eu costumo dizer, ontológica, porque diante do nosso mundo tempestuoso, que é o mundo da incerteza, da criatividade, claro, de um lado a criatividade material, as tecnologias, a uberização, a precarização do trabalho, o fim do emprego, do trabalho como os conhecemos, essas outras irrupções todas que dilapidam direitos e geram insegurança, temores, etc. Claro, aí também muita incerteza, mas uma incerteza que me parece crucial nesse caso, que é aquela que deriva de uma iniciativa que eu julgo revolucionária, extraordinariamente importante, que eu não cesso de valorizar, que é a separação corpo, gênero e sexualidade, e que se manifesta nessa enorme possibilidade que os atores sociais descobriram e têm desenvolvido de reexperimentar a possibilidade de amor, de sexualidade, de prazer, de relacionamento, reinventando-se a si mesmos e a si mesmas, para além das categorias tradicionais, das classificações, homem, mulher, homossexual e o que seja, jogando com as experiências como um processo aberto de realização de uma emancipação que não era esperada, não estava contida nas gavetinhas tradicionais. Essa irrupção é insuportável para quem vive as múltiplas possibilidades do humano em si mesmo, em si mesma, com insegurança e com temor. Temor de si, evidentemente, isso gera as defesas neuróticas todas, essa é uma questão para os psicanalistas, mas gera também uma procura por ancoragem ontológica. O falocentrismo ruiu, o patriarcalismo com ele. O macho se arruinou, a referência está em colapso, as referências fundamentais. O que é o homem, o que é a mulher, quais as relações possíveis, familiares, etc. É preciso restaurar, entre aspas, uma ordem natural, que é aquela que expressa a vontade divina e as essências, digamos assim, que estavam
conspurcadas pela criação humana, que aí é vista como subversão comunista, gaysista ou o que seja. Isso não é brincadeira. Bolsonaro encarna exatamente também essa restauração de referências. E a sua grosseria, a sua estupidez, aquela de tio de churrasco, que diz que olhou sim pelo buraco da fechadura a filha da empregada e daí que pode se comportar dessa maneira, salva os machos todos e os que acompanham os machos todos que estão também desestabilizados com esse mundo da incerteza. É possível tirar do ar, mas voltar à cena, voltar à sala e dizer a sua estupidez, a sua grosseria. Vejam, aqui encerro com o nosso Vilas Boas. Eu me lembro que fiquei muito, muito mobilizado com uma entrevista que ele deu, porque se casava exatamente com as análises que eu estava fazendo, para, se não me engano, a revista Piauí. Ele falava pouco de uma maneira mais pessoal, e ali ele se pronunciou de modo pessoal, dizendo o que mais incomoda o senhor, o que o senhor quer acabar no Brasil, mudar, qual é o grande problema do Brasil. Alguns ficaram esperando desigualdade, destruição da natureza. Ele disse o politicamente correto. Não é brincadeira isso. A ideia de uma madeira de piroca, a ideia do kit gay, isso que foi decisivo pelas pesquisas que a gente tem no Rio de Janeiro, da vitória de Crivella contra Marcelo Freixo, pelas fake news, isso que jogou um papel no caso do Haddad, da vitória. Isso não é brincadeira, não é um tema lateral para desviar dos temas do Paulo Guedes e da agenda ultraneoliberal. Não é para isso, ou somente para isso. Cumpre um papel importante. O que está em jogo aí é um laço que se restabelece. Aqueles que não são grosseiros como o Bolsonaro, de qualquer forma, se sentem mais confortáveis com a retomada de um mundo que não existe mais, mas que está sendo reconstruído artificialmente por essa estética da boçalidade, que cumpre esse papel restaurador. Isso é música para os ouvidos dos policiais, que representavam à outrance exatamente todo esse potencial dessa masculinidade crua, a mais crua. Bom, há muito, muito a dizer, mas a gente tem que conversar, senão eu falo demais. Obrigado. Muito obrigada pela exposição, Luiz Eduardo, muito interessante também. Nossa, uma coisa que salta aos olhos e que, enfim, tem a ver com as exposições de vocês dois, é como a democracia, como o regime da Constituição de 88 falhou nesse ponto, né, de não rever práticas e valores, tanto das polícias quanto das Forças Armadas. De um modo geral, acho que a gente está pagando o preço por isso, né? Tem muitas questões, várias questões aqui que foram colocadas para o Piero e para o Luiz Eduardo. Deixa eu ver se eu... Para o Piero, uma primeira questão seria... se não há divisões internas dentro das Forças Armadas, né? Quando você faz a sua exposição, parece que as Forças Armadas são todo muito homogêneo, né? Então, uma questão que foi colocada é essa: se há dentro das Forças Armadas divisões internas, por exemplo, grupos mais tendentes ao autoritarismo, a promover um golpe, ou enfim. Outra questão: qual o papel do Mourão nesse projeto aí dos militares, né? Outra questão ainda sobre os militares: o que aconteceu com o nacionalismo e o estatismo das Forças Armadas, né? E como é que eles lidam com as propostas de privatizações e tal, a política do Paulo Guedes. Uma outra questão: será que o impeachment do Bolsonaro
e a ascensão do Mourão seria um cenário já antecipado pelos militares, né? E aí eu queria pegar a carona e perguntar até quando os militares vão aguentar vão carregar o Bolsonaro, né? Quer dizer, cada dia aparecem mais coisas. Agora, essa prisão do Queiroz de ontem parece, enfim, vai trazer mais lenha para a fogueira, né, onde o Bolsonaro está se queimando. Então, até onde parece que os militares vão levar esse projeto com o Bolsonaro, né? A partir de que momento eles poderiam talvez se livrar, seria mais vantajoso para eles se livrar do Bolsonaro. Para o Luiz Eduardo, uma questão que foi colocada é sobre se é possível, né, se é possível trazer parte das polícias militares para o campo progressista, se existe dentro algum potencial para isso, e se é estrategicamente um erro ou não, né, tratar, por parte do campo progressista, tratar as polícias militares como inimigo. Né? Se não seria mais interessante, por exemplo, tentar trazer... Sim. Outra questão é se há diferenças estaduais importantes, né, nos conflitos entre PMs e governadores, ou se isso é um padrão mais homogêneo. O Cícero queria colocar uma questão também. Obrigado, Piero, obrigado, Luiz Eduardo. Eu vou fazer a questão para os dois, e a questão diz respeito ao problema não tanto da tensão entre as forças armadas, descritas aí de uma maneira geral, para valer tanto para o que o Piero falou, quanto para o Luiz Eduardo também falou, não o conflito das Forças Armadas em cima, ou com outros setores da sociedade, mas o problema da hierarquia, né? Fala-se, hierarquia, quer dizer, a tensão entre a hierarquia e os estratos intermediários e inferiores de ambos os tipos de força, né? Vocês acham que essa tensão é relevante? Fala-se muito que Bolsonaro trabalha muito o problema de falar para os estratos intermediários, né? Aliás, que lembra muito a experiência do fascismo também, né? Que é justamente se dirigir para os estratos de baixo e intermediários das hierarquias armadas, né? Então eu pergunto, existe isto? Isso é relevante mesmo? Ou a gente tem que tratar essas forças de modo a pensar que eles obedecem firmemente os seus hierarcas, os seus comandantes, né? Eu queria um pouco que vocês pensassem, ambos, né, pensassem, elaborassem alguma coisa sobre isso. Aliás, uma coisa, né? Nosso amigo comum, Luiz Eduardo, o Werneck Viana, né, falou exatamente, quando ele foi avaliar a Operação Lava Jato, de um chamado tenentismo de toga, né? Parece ser um fenômeno das hierarquias, das organizações de Estado, né? E o tenentismo lembra justamente a experiência da tensão na hierarquia militar. Bom, é um pouco para lembrar isso. Bom, então eu passaria de novo a palavra para vocês, começando com o Piero, né, para reagir um pouco a essas questões. Ai, peraí que eu saí. Bom, em primeiro lugar, olha, eu queria agradecer a exposição do Luiz Eduardo, achei incrível, e até depois, se sobrar algum tempo, podia tentar conectar um pouco isso que você falou com coisas que são mudanças significativas em relação às Forças Armadas, porque há um problema aí das drogas e como elas vão se inserir nesse jogo agora.
Eu vou tentar ser mais ou menos, não sei, fazer por pacotinhos e tentar ser mais ou menos sucinto, né, eu acho, para não ficar me alongando de novo, mas melhor se não, enfim. Primeira coisa, essa questão das divisões internas e o nacionalismo, né, tentando juntar essas duas questões. Acho que a primeira coisa mais importante é o seguinte, né, o que eu tenho visto, de um ponto de vista etnográfico, de conversar com os poucos oficiais que se dispõem a conversar. A gente tem que tirar da cabeça, tirar da memória a ideia de que a gente está vivendo uma repetição de 1964, exatamente com o mesmo pacote, assim, com a mesma estrutura, com a mesma arquitetura. Tem muitas coisas semelhantes, tem, vamos dizer assim, trechos do desenho, das cores que são iguais, mas a gente não está falando nem do mesmo estilo de obra de arte, entendeu? Sei lá, se lá era uma peça cubista, aqui é uma peça surrealista, vamos dizer assim. Não tem divisão no Exército. Ele hoje está fechado em bloco nesse projeto, que é um projeto próprio das Forças Armadas. Essa ideia de que tem uma ala nacionalista e uma ala entreguista, eu acho que está completamente fora de cogitação. Isso se deve a um processo de transformação que ocorreu na filigrana das Forças Armadas desde lá de trás. Isso vem desde, sei lá, dos anos 70. Né? Aí as pessoas perguntam, não, mas cadê o nacionalismo das Forças Armadas? Quando é que ele vai voltar? Bom, gente, não tem. Assim, não tem mesmo. Ele é residual. Se tem oficiais que não estão falando, estão quietos, para se preservar na carreira, mas eles não formam um bloco, não há disposição para isso. Precisa entender que lá para 1999, 2000, com a coisa da crise salarial, no governo Fernando Henrique Cardoso, se resolveu criar um negócio que foi depois levado e potencializado nos governos Lula, que é um negócio assim, incrível, notável, que foi o seguinte, foi oferecido para todos os oficiais, com tudo pago, para que eles fizessem cursos de MBA na FGV e na Fundação Dom Cabral. Então, quase todo oficial de Estado maior, olha o currículo deles, tem MBA, tem processo de gestão. Os caras foram inundados pela coisa do neoliberalismo desde lá do começo dos anos 2000. A visão gerencialista tomou conta das Forças Armadas. Esse negócio que é um processo que está agora, assim, como que você pode dizer, ele decantou ali, virou um processo celular deles. Então, antes de ser nacionalista, eles estão muito mais preocupados em ver a inserção geopolítica do Brasil em um lugar extremamente secundário. Então, por exemplo, enquanto o Itamaraty estava pensando a ação no Haiti como projeção de poder ali no arco, que eles chamam de arco de pérolas do Caribe, vendo aquilo como uma oportunidade, né, de realização do plano lá do Meira Matos com o Golbery, lá da sístole e da diástole, da expansão geopolítica amazônica para os Andes e depois lá para cima. O que eles estavam fazendo lá no Haiti? Estavam fazendo uma mobilização para, de novo, fazer um test drive do que seria uma intervenção deles aqui. E quase todos os cabeças de chave passaram pelo Haiti. E eu não estou falando só dos 10 militares que estão em ministérios hoje. Estou falando dos 2.930 militares que estão em cargos comissionados. Sendo que, assim, 1.142 estão no GSI. O que eles estão fazendo agora? Eles estão formando uma espécie de pentágono Tabajara, coisa que nunca existiu, para fazer isso que o Luiz Eduardo falou. É um grande formador de pacotes, de dossiês, para depois, na caneta, decidir quem pode e quem não pode participar dessa democracia, bem entre aspas.
para quem pode estar rodando nesse software. Ou seja, é um alastramento da comunidade de informações. Isso vem faz tempo. Se a gente for olhar o que eram os relatórios do Centro de Informação do Exército na década de 80, que foi assumido pelo general Coutinho Avelar, que é esse que está falando em Gramsci, gramscianismo, e o grande projeto gramscista de dominação do PT, com aqueles gráficos incríveis que ele tem lá no livro dele, que ele virou o grande especialista de Gramsci para a direita. A gente vai ver, são relatórios basicamente onde ele vai mostrando ali a infiltração que eles fizeram nos partidos de esquerda, nas igrejas, em todos os lugares. Era um relatório de esquerda dizendo como vamos dar o bote nesses caras na hora certa. Ele estava falando isso com 3 anos de volta do regime militar, de democracia. Já predispondo o negócio lá para frente. Então, o que aconteceu? Isso é uma coisa que não vai dar para desenvolver muito. Mas houve um padrão, que a gente pode chamar de padrão rambônico, dentro das Forças Armadas e do Exército em particular, que eles começaram, de certa maneira, a sobrevalorizar o papel dessas coisas tipo forças especiais, paraquedistas, dessas células. Esse negócio começou lá em meados da década de 70, né, com o general Hugo Abreu lá nos paraquedistas, instituindo lá esse lema, né, o Brasil acima de tudo, que era um lema da Centelha Nativista, que era um grupo que tentou dar um golpe no Costa e Silva, que achou que a coisa estava muito frouxa. E aí, o que fizeram nessa época? Espalharam esses sujeitos pelo Brasil inteiro, e eles começaram a instituir um padrão forças especiais pelo Brasil inteiro, e aí eles assumiram esse negócio. E o Mourão, ele é, vamos dizer assim, o próprio paladino da ação de forças especiais dentro do Exército. Ele é o sujeito do paraquedista que bate com garfo e faca na mesa, né? Usa botina marrom. E é isso. Ele começou lá em 2012, 13, 14, a fazer palestra em tudo quanto é entidade empresarial, no LIDE, esse do Dória, lá no Rio Grande do Sul e tal, falando do neoliberalismo e de como tem que ser, porque tudo isso tem que haver com um projeto de descentralização, com esse padrão, vamos dizer assim, de uma força mais ou menos horizontal, celular, sem perder a hierarquia de vista, mas com características completamente diferentes da de um exército convencional que sai da Segunda Guerra Mundial, com aquela cadeia de comando piramidal, etc. e tal, que é típico de uma comunidade de informações que monta um deep state. Então, esse é o projeto deles. Não acho que é um projeto de um golpe com um tanque na rua. Se acontecer isso, é porque deu errado. Porque para dar certo, é o projeto onde eles vão ter agora, vamos dizer assim, uma espécie disso mesmo, de um mini pentágono tabajara que fica controlando a ação política. É o que eles vão chamar, isso tem um nome, a estratégia da abordagem indireta. A gente terceiriza o governo, faz os outros governarem para a gente. Então, o Bolsonaro é um plano de tomada do Estado, que começa antes, lá com o Temer. O último decreto do Temer, que é o 9.527, ele simplesmente produz uma centralização das atividades do Estado no GSI, que já é a forma que os primeiros decretos de janeiro do Bolsonaro vão assumir. Tudo passa pelo GSI hoje. Não sei se vocês viram a entrevista do general Ramos, quando ele fala, não,
pessoal está dizendo aí que a nossa aproximação com o Centrão, mas isso não interessa. A gente cede um ministério ou outro para o Centrão, mas é gente nossa que controla o orçamento. É gente nossa que controla como os partidos vão agir. E essa é a ideia. Você tem um bloco sob controle agora dos militares, que vão, através do poder da caneta, dos outros órgãos estatais, fazer a fiscalização, entre aspas, da coisa, e vão ter os outros partidos que vão agir como uma espécie de MDB da ditadura, da nova ditadura, né? Novo MDB. Quem pode, quem não pode. Quem tem o rabo preso ali nos dossiezinhos que eles cansaram de produzir, né? E eu não acho que isso agora vai ter impeachment. Eu não sei se essa vai ser a forma, mas tanto faz também. Tanto faz. Eu acho, se eu fosse dar um chute, vendo as coisas que estão acontecendo assim, recentemente, aparecendo, não exatamente, sei lá, só a prisão do Queiroz, mas essa conversa do advogado tá ligado a seitas satânicas, isso aparecer horas depois que o Queiroz, como se já tivesse pronto, já é uma tentativa, que eu acho, de desconstrução ou desmobilização da base evangélica do Bolsonaro. Porque se tem coisa que apavora evangélica, é você falar em diabo, nessas coisas aí. Ou seja, a gente tem indícios ali, pistas, né? Sabe, parece pista arqueológica, né? Pedaço de dinossauro plantado, mostrando que talvez esteja na hora do descarte do Bolsonaro. Mas eu acho que isso vai ser feito com renúncia, não vai ser feito com impeachment, não, né? E o problema da hierarquia, para finalizar, né? Teve coisas que apareceram aí, a coisa da reivindicação dos sargentos e tal, mas eu acho que esse jogo é um pouco mais complicado, porque apesar de ter divisões da hierarquia grandes entre praças e oficiais, isso é uma coisa estrutural, sempre foi problemática e tal, existem meios de contornar isso, e um deles, por exemplo, é fazer essa coisa das forças especiais. Então você tem, acho que aí o Luiz Eduardo vai saber falar muito melhor do que eu, por exemplo, você tem um grande contingente aí de praças que estão à mercê do negócio, mas você tem aí os sargentos forças especiais que se sentem como uma espécie de tropa de elite lá, que fazem o jogo dos de cima. Então, é bem complicado isso. Eu vejo muito mais organicidade entre as Forças Armadas do que divisões que possam ser exploradas e que vão apresentar fraturas daqui para frente. Não estou vendo divisão entre eles. Por enquanto, não. Pode ser que aconteça, mas eu não vejo agora isso acontecer. Obrigada, Piero. Luiz Eduardo. Okay. Então, obrigado pelas questões e já me referindo à última parte da intervenção do Piero, isso é bem interessante, porque talvez haja, Piero, aí uma distinção entre esses universos, o universo das polícias militares e das Forças Armadas, porque nas polícias militares eu acho que há muito mais divisões e atritos internos, segmentos mais autonomizados. Quer dizer, mesmo que eles concordem e hajam eventualmente de forma concertada, eu acho que o fazem em grupamentos mais autonomizados, por conta, inclusive, da natureza mais desestruturada mesmo da instituição. Então, eu vou dar um exemplo. Se alguém quiser criar um constrangimento para um comandante de polícia, chefe de polícia civil, comandante de polícia militar ou para um secretário de segurança, lhe pergunte sobre segurança privada. Vai ser uma dor de cabeça terrível e a pessoa vai ter muita dificuldade de lidar com isso. Porque nós temos aí aquilo que, brincando, eu chamo, e só os cariocas entendem, gato orçamentário. No Rio de Janeiro nós chamamos gato uma conexão entre o legal e o ilegal. Então, você tem gato net, né, um serviço que é formal legal, e os puxadinhos
que são ali apropriações disso que seria legal pelo ilegal, de modo a inviabilizar, inclusive, a distinção, né? Nós temos um gato orçamentário na área de segurança pública no Brasil todo. Significa o seguinte: os orçamentos, embora gigantescos, eles não são suficientes para o pagamento de salários razoáveis e minimamente suficientes para a massa policial, para a base. Porque existe problema aí do inativo. Então, por exemplo, no Rio de Janeiro, nós temos alguma coisa com 75 mil por aí, policiais na ativa, militares e civis, e nós temos uns 150 mil inativos. Então, qualquer aumento que se dê é um problema em grande escala, de fato, e a aposentadoria, sem discutir se isso é razoável ou não, a aposentadoria dos policiais, particularmente dos policiais militares, é bastante precoce, ou seja, eles sobreviverão muitos anos ainda, então esse número tende a crescer, isso cria dificuldade. Mas o fato é que os orçamentos são gigantescos, embora insuficientes. Então, os policiais na base buscam o segundo emprego e o fazem na área de sua especialidade, como nós fazemos. E, portanto, eles vão buscar o trabalho na segurança privada. Isso é ilegal. Isso traduz um conflito de interesse, evidentemente. Mas os governos que tripulam os estados viram o rosto para não enxergar esse bico, esse segundo emprego, porque é dessa complementação de renda que se nutre a viabilização de um orçamento de fato irrealista. Quer dizer, esse penduricalho, esse complemento é que reduz a pressão, a demanda por aumento salarial, etc. Então, é um bom acordo tácito, né, que está aí celebrado na prática. Claro que os governos dirão que essa é uma matéria atinente à Polícia Federal e legalmente é de fato o caso. Segurança privada é matéria da Polícia Federal, não é matéria estadual. Mas é claro, eu já visitei algumas vezes o departamento da unidade lá da Polícia Federal, por exemplo, no Rio de Janeiro, que lida com segurança privada, o número de funcionários é muito exíguo, eles existem porque é legalmente requerido, mas eles não têm nem possibilidade efetiva, nem interesse em meter a mão nessa cumbuca. Vão lá encontrar o delegado, o coronel, a sogra do coronel, o cunhado do delegado. Isso vai ser um problema tremendo, etc. E isso é bastante comum em todos os estados. Essa é uma grande questão. Começamos a falar da hierarquia, porque na segunda-feira o coronel se encontra lá com o sargento e digamos, executa a performance hierárquica na sua estética cerimonial, com todos os rituais discursivos e posturais, por assim dizer. Na terça, eles são sócios do ilícito. Tá? O coronel agencia o trabalho do sargento que vai trabalhar para ele. Na quarta, eles se reencontram lá no batalhão. Começa a se erodir o ritual da hierarquia. Há uma mediação que, de alguma maneira, neutraliza essas relações, além das relações pessoais que vão decorrer dessa sociedade, certo? Isso acaba, ao longo do tempo, gerando outras lealdades. O mesmo se dá na polícia civil. No caso militar, a questão de hierarquia é muito mais pronunciada. Segundo ponto, os coronéis que se tornam comandantes gerais fizeram muita política para alcançar esse posto, usualmente. Há exceções. E eles não pretendem cair de uma forma desonrosa ou humilhante. Esse é o pináculo, essa é a culminância das suas carreiras. Então, pelo menos, sair de um modo digno depois de um período que os consagre, para que eles depois se dediquem à segurança privada, inclusive condições mais vantajosas. Bom, como é que se faz essa política? Se faz por fora, claro, mas também por dentro da tropa. Se o coronel não obtiver o apoio dos seus pares e dos oficiais imediatamente inferiores, dificilmente se sustenta. Vocês tiveram um caso aí com a Rota e com o Dória, que chegou à mídia, mas esses casos, em geral, não chegam à mídia.
eu já acompanhei casos de perto em que os comandantes foram chantageados por coronéis que, enfim, estavam ligados a práticas, digamos, heterodoxas e que se sentiram constrangidos em algumas circunstâncias e começaram a ameaçar com a desestabilização. A coisa mais fácil que existe é desestabilizar um secretário, desestabilizar a polícia militar e portanto, esse jogo político interno faz com que o coronel acabe, de alguma maneira, fazendo concessões e se aliando não necessariamente aos mesmos. Para ser aliança tem que ser aos outros, aqueles de outros grupos, que tem a ver com questões geracionais, de interesses, projetos, etc. E a ideia da tolerância corporativa não é só a tolerância por identificação corporativista, é um jogo político interno de poder, de aspiração, que tem a ver com carreiras, etc. Então, nesse processo todo bastante delicado, há sempre sabotadores, não é? E, por isso, a hierarquia também, e isso é bem diferente do Exército, eu creio, das Forças Armadas em geral, isso tem muito a ver com essa instabilidade da segurança pública, que é típica da segurança pública, né? O governador muito pressionado, o secretário pressionado, o comandante pressionado, isso pode gerar a queda do secretário, do comandante, e por isso essa instabilidade, essa tensão permanente acaba facilitando o jogo de pressões internas, e isso torna, portanto, a hierarquia sobredeterminada ou subordinada, em alguma medida, a outros jogos internos. Depois, há outros poderes além do poder formal. Então, você tem o poder formal, o coronel, mas você tem o grande miliciano, que tem mais tropas do que o coronel, pelo menos mais tropas fiéis, digamos assim, e com disposição e sem limite de ação. Legal. E com atuação política direta. Esse sujeito vai se tornar vereador, ou já foi, vai ser, seu grupo já está na Assembleia, etc. Esse é um poder. Então, a relação, às vezes, do comandante com o comandado é a relação entre duas potências. Tem mais a ver com a relação de interesses geopolíticos, tem a ver, é como se eles fossem ministros de relações exteriores de suas respectivas unidades. Então, sempre ali diante daquele estado de natureza robesiano, tendo de aparar as arestas e celebrar acordos. Então, os poderes que vão surgindo vão suscitando acordos, eventualmente confrontos. Isso erode, é claro, a hierarquia. A ideia de uma instituição é uma ideia muito relativa. Além disso, existe instituição muito timidamente, às vezes, para certas circunstâncias, para outras não. Então, aqui o pessoal da antropologia vai lembrar do Gun Zhigun Lao, do Edmund Leach, como é que é possível na Birmânia a convivência de modelos políticos distintos, né? Você tem aqui, às vezes, projetos e conceitos muito diferentes. E quando se trata, por exemplo, de enfrentar um desafio como a milícia, como lidar com um miliciano poderoso, isso é extremamente complicado do ponto de vista da própria instituição, né? Se o coronel, se o comandante resolver enfrentar, pode pagar um preço muito alto, pode não conseguir fazê-lo. E há 2 semanas o governador do Rio, então governador, hoje eu já não sei qual é o estágio do lame duck, é mais do que o lame duck, como está o governador. Ele declarou numa reunião que ele próprio considerou pública e autorizou os participantes a publicizarem o que ali se dissesse. Era uma audiência pública solicitada pela deputada Mônica Francisco, deputada estadual pelo PSOL, que tem uma atuação importante em algumas favelas do Rio. E depois do assassinato de João Pedro, ela solicitou audiência e convidou algumas entidades, representantes de entidades que estiveram presentes. Eu não estive nessa reunião, mas o relato de vários colegas e da própria Mônica, e, aliás, isso foi gravado, está acessível, quando Jurema Werneck, diretora da Anistia, o responsabilizou pela morte de João Pedro,
diretamente, ele respondeu: eu não comando as polícias, eu não mando na polícia militar, ela não segue meu comando. Foi a primeira vez de que eu tenho a notícia que um governador disse isso em público, embora essa seja a realidade usual, a realidade mais comum. Mas isso não se diz em público, até porque dizê-lo significa, bom, a necessidade de agir ou de cometer um crime de responsabilidade. Como é que não se tem um comando? Né? Mas ele chegou a dizê-lo. Mas eu já assisti, já vivi situações diversas. A ideia de que os superiores têm o comando é muito relativo. E, inclusive, tentativas de controle por tecnologia são sempre ludibriadas, subvertidas, etc. Então, a própria ideia de instituição, na Polícia Civil, então, nem se fala, mas na Polícia Militar é muito relativa. Isso é, portanto, distinto, me parece, as Forças Armadas. Pois não. Vou te interromper. Eu estava pensando, você acha, dada essa descrição que você acabou de fazer, você vê possibilidade de o Bolsonaro ter uma capacidade de fazer uma espécie de ordem unida em sua defesa nessa estrutura paralela? Você vê possibilidade? Olha, exatamente esse era o ponto subsequente do argumento. Eu disse, bom, eu já comecei falando das divisões, das segmentações, né, da primeira intervenção, a heterogeneidade do universo, mas disse, havia uma continuidade no processo histórico e, portanto, há elementos comuns, etc. E aqui eu ia completar dizendo, mas existe Bolsonaro e existe a possibilidade de uma convocação que realmente aí mobiliza os diversos interesses, em geral de modo convergente, porque aí se somam interesses corporativistas, perspectivas ideológicas, e aí eu vejo sim possibilidade de unificação, o que é assustador. Eu não estou dizendo que Bolsonaro é capaz de mobilizar todas as polícias de forma homogênea. É claro que eu nem tenho condição de dizer isso, mas me parece um despropósito, pelas diferenças todas. Mas me parece que o comando político pode, sim, proporcionar um momento de unidade. Por quê? Porque as tensões e os conflitos ficam secundarizados inteiramente. Quer dizer, quando há uma convocação, as milícias se sentem apenas valorizadas e não ameaçadas. O comando pode perceber que, se não tiver à frente disso, perde inteiramente qualquer possibilidade de mobilização e se identifica também com a pauta, etc. Enquanto houver alguma possibilidade de algum equilíbrio, depende de Estado para Estado, da relação com o governador, mas existe a possibilidade de que se movam por razões um pouco diferentes, um pouco coincidentes, em direção comum. Não é impossível, eu não posso afirmar que seja provável, mas eu apostaria até que sim. Isso já, de alguma maneira, responde em parte a outra questão, que é se há um potencial democrático nas PMs. Nós já tivemos momentos e podemos voltar a ter, porque essas realidades são muito dinâmicas. Eu acho que também a gente não pode pensar em termos muito rígidos, né, e reificadores. São conjunturas, momentos e eventos, porque há muito oportunismo nisso, há muita avaliação de correlação de forças, há muitos jogos aí que se alteram. Os ventos na sociedade são decisivos também, e a gente já viu polícia se mostrando extremamente democrática em certas circunstâncias, aparentemente convicta de que estava fazendo a coisa certa, pouco depois agindo numa outra direção, porque mudaram os ventos. Não necessariamente porque o governador novo agora tem essa autoridade, ou o comandante tem uma autoridade que o outro não tinha, mas porque esse conjunto de interesses vai se mobilizando muito, fazendo seus respectivos cálculos, que muitas vezes são convergentes, né? E acho que há situações assim que podem proporcionar alguma unidade. E, portanto, eu diria que hoje a tendência é uma informação. É muito precário o que eu estou dizendo, eu não tenho informações suficientes para dizê-lo, mas eu tenderia a apostar pela experiência, pelo que eu ouço, etc., que há uma tendência forte de que o bolsonarismo seja a força hegemônica nas instituições policiais, todas elas, seja a força hegemônica moralmente, politicamente, etc., não necessariamente majoritária no sentido numérico, mas o hegemônico significa que são esses que vão puxar, que vão dar caminho, né? Agora, isso pode mudar? Claro, pode mudar,
com as variações das famílias, das opiniões dos familiares, com a situação da relação das comunidades com as próprias milícias, das relações do mundo evangélico com as autoridades ali milicianas, autoridades entre aspas. Há mil possibilidades de mudança, esse é um terreno pantanoso. Mas não podemos refutar, em princípio, a possibilidade mobilizadora de Bolsonaro. Não é algo que se possa descartar, me parece, até por uma questão de prudência. Então, há diferenças estaduais importantes, sempre há importantes, e momentos distintos também, as gerações que foram mais marcadas pelo período democrático, na sua formação, aqueles que tiveram uma relação com a universidade, com as entidades sociais, etc. Sobre a questão das esquerdas e o tratamento das polícias, eu acho que é um equívoco total, porque são trabalhadores e cidadãos ultraexplorados. Então, nós vamos entregar à direita o discurso pela dignidade do trabalhador, do cidadão, me parece um despropósito. Isso não significa deixar de denunciar, de enfrentar as questões, mas, ao mesmo tempo, valorizando o trabalho, respeitando como trabalhador. Eu acho que isso não foi feito, há trabalhos nessa direção, mas não foi feito de forma tão ampla como me parece deveria ter sido. E, por outro lado, também não houve a disputa ideológica, política, porque há segmentos aí muito jovens e perdidos. E o que eles encontram? De um lado, quem os xinga, né, quem pede o fim daquela instituição da qual eles dependem. Eles imaginam que seja o fim da polícia, o fim da polícia militar, que seja anulação. Não tem nada a ver com as propostas que a gente faz, né, do ponto de vista do interesse do trabalhador, nada a ver. As propostas consideram, sempre valorizam isso, mas as boas propostas, mas eles sentem como um antagonismo direto, então não se sentem representados, se sentem humilhados, e as forças progressistas nunca apresentaram, jamais apresentaram uma proposta de alteração dessa arquitetura institucional e desse modelo policial, porque isso é coisa da direita, os conservadores é que pensam isso, tá bom, então é assim mesmo. E eles entregaram esse universo. Aí, na denúncia, nós somos bons e temos de sê-lo, mas não apenas, né? Bom, aí há tantas questões tão difíceis, desafiadoras para nós, mas tão importantes. Nós não disputamos, nós teríamos como disputar perfeitamente, e não está excluído que o processo, nas suas contradições, abra de novo perspectivas. Eu não vejo de uma maneira definitiva e estática isso. Para dar um exemplo muito concreto para vocês, em 2013, eu propus a um coronel, um querido amigo, que nós reuníssemos alguns que adotavam a tática Black Bloc e o pessoal, alguns do choque, porque eu conhecia gente dos dois lados e ouvia deles o mesmo discurso, nos mesmos termos, com a mesma ênfase. Se eles se sentassem, se desnudassem, tirassem suas respectivas fardas, seus uniformes, etc., eles são egressos das mesmas áreas, do mesmo território, têm trajetórias similares, pensam de uma maneira muito positiva, tinham ódio disso que eles chamavam sistema. Isso os repugnava, ódio de autoridades, dos políticos, etc., o mesmo ódio, né? E consideravam políticos e representantes e essa institucionalidade como aves de rapina, abutres, né, que roubavam impostos da sociedade como privilegiados para os seus próprios interesses, etc., que é esse discurso da corrupção, que é um discurso antipolítico e anti-Estado, né? O Estado é que é o problema, os impostos servem para roubar, para parasitar, vampirizar o nosso trabalho, o trabalho da sociedade, então vamos devolver a sociedade a ela mesma, a selva darwiniana do neoliberalismo. Isso é absolutamente parceiro do neoliberalismo, mas eles tinham o mesmo discurso. Assim como nós não soubemos, nós que eu digo as esquerdas organizadas, não souberam dialogar com muita gente com a melhor das intenções que adotava a tática Black Bloc, às vezes de uma forma absolutamente negativa e contraprodutiva, etc., tampouco sabia lidar com a outra turma do lado de lá, e depois eles passam a se odiar, porque é o inimigo que está ali mais próximo, é um pseudo-inimigo, é uma guerra fratricida e absurda. Nós
para que nós tivéssemos essa capacidade, nós teríamos de conceber isso de outra maneira. Agora, só para concluir, nós temos outros grupos armados, facções e tal. É muito curioso o seguinte: há traficantes pró-Bolsonaro. Isso é muito curioso. No interior da Bahia, bom, vocês dirão, tá certo, porque, claro, há áreas aí complicadas que são de empreendedores de tráfico, empreendedores dos jogos. Aí nós estamos falando das máfias e de governos de gangsterismos, a lá Putin, o que seja. Não, mas eu estou me referindo à ralé armada. No interior da Bahia, a Polícia Militar impediu comícios do Haddad no segundo turno, em vários lugares. Impedia. E, por razões óbvias, né? Nada surpreendente. Mas o tráfico também. O tráfico também. Conhecidos meus em diferentes lugares, eu perguntar, mas por que diabo? Por que essa proibição? E eles respondiam da mesma maneira, e eu acho isso tão revelador para nós. Eles respondiam, em geral, sem palavra, fazendo aquele movimento da arminha. Uma identificação que se dava com essa linguagem, a linguagem da arma, a linguagem da violência, essa fetichização da arma, que, portanto, não aparecia associada ao combate ao crime e à aplicação de lei com rigor, o rigor da arma. Não, aparecia dissociado de qualquer referência à legalidade, né? O meio se convertendo em fim, celebrado, a celebração da arma. Isso é muito interessante, portanto, a capacidade de penetração aí. E nós sabemos como é que as facções operam, né? Falar das milícias é também, de alguma maneira, guardadas as diferenças, falar de facções. Quanto a essas experiências do Haiti, também eu lembro, Piero, do alemão. Você lembra da invasão do alemão, né? Que dá pano para manga, diferente da Maré, que foi ocupada, até o general Vilas Boas fala sobre a inocuidade daquela GLO, mas o alemão foi um campo de experimentação e há muito a dizer sobre isso. Seria também bastante interessante. E, por fim, deixo uma pergunta. Causou uma certa perplexidade a convocação do general Braga Neto para a Casa Civil no dia seguinte à morte do capitão Adriano. O general Braga Neto foi um interventor no Rio de Janeiro. Ele sabe tudo. Supomos que saiba, pelo menos mais do que eu, a respeito dessas questões no Rio de Janeiro, das vinculações de Bolsonaro, da sua família, mundo miliciano, etc. E ele foi conhecido por fazer comentários críticos a respeito dessa situação abjeta do Rio de Janeiro. E, aparentemente, pelas minhas fontes, não eram discursos para inglês ver, eram discursos sinceros, digamos assim. No entanto, conhecendo tudo isso e estando preocupado, inclusive, com o futuro do Brasil entregue a Bolsonaro, cujas raízes são essas, etc., isso é fato, né? Parece que era verdade essa preocupação. O que o conduz à Casa Civil? Isso, veja, um outro ponto, porque isso vai levar água para o moinho do Piero. Então, um outro ponto, o Bolsonaro reagiu violentamente contra a intervenção. Ele não tem nenhum problema com o GLO. O problema foi que aquela intervenção se deu, e aqui realmente isso joga água no moinho do Piero, vai na direção do que ele estava expondo, porque as Forças Armadas eram contrárias. Eu sei que os comandos das Forças Armadas eram contrários àquela intervenção. E o Bolsonaro foi contrário. Aparentemente, era uma jogada de Temer para voltar ao jogo político, sair do acuamento, né? E Marielle é assassinada logo depois, né? Enfim, são algumas peças para reflexão. A gente tem que pensar nisso. Bom, obrigada. Eu acho que a gente está chegando ao fim do nosso horário aí.
Eu queria passar a palavra para o Piero para fazer algumas últimas considerações e é isso. Depois o Luiz Eduardo pode falar também, fazer suas considerações finais, e aí, infelizmente, porque está interessantíssimo, a gente vai ter que encerrar. Bom, acho que eu vou falar, só porque essa história é muito bacana, entre aspas, do Braga Neto, vou dar uma pista. As pessoas, assim, sabe, às vezes deixam digitais no meio do caminho. Vilas Boas, quando fez a cerimônia de despedida do comando do Exército, ele falou uma coisa extremamente interessante. Foi o seguinte: eu queria agradecer especialmente a 3 pessoas que eu acho que foram fundamentais nesse processo que a gente está vendo no Brasil hoje. Eu quero agradecer ao presidente Jair Bolsonaro, que está colocando o país nos trilhos de novo. Eu quero agradecer ao Sérgio Moro, que fez o serviço de limpeza que a gente estava precisando. E quero agradecer ao Braga Neto, que fez a intervenção no Rio. Isso muito antes do Braga Neto entrar na Casa Civil. Então, o que a gente tem aqui, na verdade, foi um tripé muito bem elaborado. Aquela coisa do segredo que o Bolsonaro fala ali, eu tenho um segredo, é muito isso. Naquela intervenção, eles montaram ali o que ia ser uma espécie de miniatura do que eles pretendiam como desenho do GSI depois, em termos de captação de informação e controle, depois que eles estavam esboçando o desenho ali daquilo que ia acontecer. Eu acho que tem um problema desse discurso, nós não queremos isso é uma coisa que eu vi, que é um pouco o discurso bad cop, good cop, sabe? O sujeito de um lado tenta convencer uma coisa, mas de outro tem outro, mas é uma ação combinada de um discurso mais ou menos de dupla face que eles têm. Eu acho que aquela intervenção fez parecer que era um negócio para o Temer estar querendo salvar a carreira dele, mas na verdade foi uma coisa que o Etchegóin ficou arquitetando de passarinho ali no ouvido dele o tempo inteiro. Não, faz isso, tal. E o Etchegóin conseguiu fazer isso com 2 propósitos. Primeiro é que isso travou todas as pautas no Congresso. Reforma da Previdência foi para o chão depois disso. E ela caiu no colo do Bolsonaro. Assim que começa a intervenção no Rio, é incrível como o Bolsonaro assume esse discurso, porque ele começa a jogar via Paulo Guedes, e as coisas da reforma da Previdência têm um súbito aumento de potência nesse discurso, que volta a aparecer de novo na época das eleições. Ou seja, isso foi uma jogada que jogou o mercado financeiro inteiro no colo do Bolsonaro, de graça. Parece que são coisas muito desconectadas, mas elas não foram. E a outra foi o seguinte, é essa coisa das GLOs e tal, que dão uma fatia do orçamento enorme para o Exército. Então, é o que está acontecendo agora no padrão Amazônia. O que está acontecendo? Eles estão fazendo uma mega GLO na Amazônia, por conta das queimadas e da mineração, que foram incentivadas pelo Bolsonaro, e agora o Exército está aparecendo como fator de controle desse negócio. E o que aconteceu? O orçamento em um mês da GLO, da Operação Verde Brasil 2, é maior do que o orçamento do IBAMA e do ICMBio de um ano inteiro. Ou seja, é uma maneira que a instituição tem de drenar recursos para ela própria também. E isso foi um pouco o que aconteceu na intervenção do Rio. Ou seja, tem ali uma coisa que está muito bem feita em relação à intervenção, e a gente vai ficar sabendo muito tempo depois as coisas que vão acontecer. Isso está, de novo, volta a estar muito grudado com esse negócio de operações psicológicas. E não é à toa que o general Richard Nunes, que era o secretário da Segurança, logo depois assume o Seconsex. E ele agora é, vamos dizer assim, o vetor de informação e contra-informação que é divulgado pelo Exército, né? É um fato muito interessante isso. Sai o Rego Barros
entra o Richard Nunes. Tudo isso está muito conectado com o que foi o processo de intervenção no Rio, que eu chamo da Blitzkrieg, que foi o passo necessário em 2018 para conseguir assumir de vez o projeto da eleição e ganhar ela, né? Precisava ganhar, não era só planejar com o Bolsonaro. Enfim, muita água ainda para falar disso, mas não dá para fazer isso agora. Agradeço aí. Eu queria já agradecer a vocês essa oportunidade, mas dar o meu tempo aqui para o Piero, para ele me responder uma pergunta. Eu estou aqui com uma questão para você, Piero. Você acha que seria razoável imaginar que Bolsonaro foi aquele pangaré que estava passando selado e que, bom, ele viabilizaria o projeto, mas que ele está longe de ser uma representação do projeto, ele traz muitos problemas, muitas contradições e, portanto, o Mourão é o estuário, digamos, natural desse tipo de composição, pelo menos do ponto de vista do projeto dos militares, e, portanto, aceitar trabalhar no governo Bolsonaro, nesse caso, sabendo que é o Rio de Janeiro, sabendo que é Bolsonaro, etc. Será que toda a história e a imagem das Forças Armadas estariam lançadas numa figura que eles conhecem muito bem? Ou será que ele foi o veículo para que se pudesse alcançar essa situação e que para que depois eles herdem, enfim, o Planalto pacificado sob o signo de uma racionalidade que será deles? O que você acha? Eu sempre apostei nisso, desde o começo, que o Bolsonaro ia chegar lá e eles iam fazer essa contradição aumentar para depois, num outro momento, ter um descarte. Mas isso talvez não precise ser assim. Talvez o padrão se replique. Qual é? O Bolsonaro causa o problema e eles vão lá, aparecem como aqueles que vão consertar o problema. Então a gente vai precisar ver, porque eu acho que agora estamos chegando perto de um ponto de inflexão, nas próximas semanas aí, se o que vai acontecer é que eles vão conseguir produzir a tal esperada moderação do Bolsonaro, e aí vamos esperar aí o tal do Ministério de Notáveis que eles querem montar, talvez com uma constituição notável também, como dizia o Mourão, ou se eles vão simplesmente continuar assim, reproduzir essa fórmula até um momento insuportável que esteja todo mundo de joelhos pedindo para os militares tomarem uma solução. Agora, eles de fato têm um problema, que é desmobilizar essa relação de carisma que o Bolsonaro tem com muitos setores, né? Então, eles vão ter que produzir esse desgaste, e o Bolsonaro tem que assumir a saída dele por conta própria. Eu não consigo ver um outro poder interferindo e fazendo isso, porque isso pode ser uma situação muito arriscada. Esse é o meu palpite. Mas eu não me surpreenderia, por exemplo, se nos próximos dias a gente vê uma pessoa absolutamente fora do perfil assumindo o MEC. Uma pessoa que, do ponto de vista do Olavo de Carvalho, seja um comunista, vamos dizer assim. Tomara. Não. Olha, bom, eu quero agradecer muito, né, em nome do grupo. Foi uma aula, foi muito bom mesmo, assim, ouvir vocês, o debate. Quero agradecer ao pessoal do IEA, a todo mundo que fez questões. E assim, ouvindo vocês dois, dá a impressão que vocês têm figurinhas para trocar aí, vocês dois, né? E obrigada mesmo, foi realmente ótimo, foi uma aula, vocês deram muitos elementos aí para a gente pensar, viu? Obrigada mesmo. Obrigadíssimo. Eu que agradeço. Obrigado, Piero. Valeu mesmo. Tchau, tchau, até. Obrigada. Beijos.